237 vezes no texto do Novo Testamento e não aparece nenhuma vez em nenhum dos manuscritos gregos conhecidos. Eu não acho que essa seja uma erudição responsável. Mas ainda pior, em relação à pessoa de nosso Salvador Jesus Cristo, tentaram todas as vezes que podiam denegrir o status de Cristo de eterno Filho de Deus para um ser criado. Chegam mesmo a distorcer o primeiro verso do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E está escrito Deus com D minúsculo. Isso é terrível. Dr. Metziger, o que acha da afirmação da Sociedade Sentinela de que a Bíblia de Johann Grebers era uma tradução? Sim, essa tradução, eu anos atrás consegui uma cópia dela porque estava interessado em sua tradução do ponto dos manuscritos gregos que ele tinha usado. Johannes Greber, ou Grieber, era um ex-padre católico. E depois de se casar com uma mulher que se autodenominava médium, ele teve a ideia de que traduziria o Novo Testamento de um jeito mais acurado se tivesse a ajuda de uma médium espírita. Quando a verdadeira fonte de Greber foi exposta por aqueles que estavam fora da sociedade, pararam de se referir a ele como um erudito. O interessante é que há provas de que eles sabiam desse envolvimento por pelo menos 30 anos. Essa atitude deliberada é encontrada em todas... As modernas testemunhas de Jeová acreditam que a segunda vinda de Cristo data do ano 1914. Invisível. A história desta controversa data vem da década de 1870. O livro dos Arautos afirma que Russell foi avisado de que Cristo voltaria como uma pessoa de espírito glorioso, invisível aos olhos humanos. No início de 1876, ele reconheceu o ano de 1914 como o fim da era cristã. Começaram a dizer aos leitores que para Russell, o fim da era cristã era outra forma de dizer fim do mundo. Em outras palavras, o que Russell realmente previu foi um duplo erro para o ano de 1914. Eu lhes aviso, meus caros irmãos, vamos nos preparar, porque será o fim da era cristã, será o fim do mundo. Devemos nos preparar. Origens no ocultismo. Charles Russell se baseou na piramidologia para apontar suas datas. Ele acreditava que a grande pirâmide de Gizé era a testemunha de pedra de Deus, confirmando a época bíblica. Quando Russell morreu em 1916, foi enterrado perto de uma pirâmide que serve como uma testemunha contínua de seus ensinamentos pagãos. No entanto, a organização informou às testemunhas de Jeová que a pirâmide não deveria ser considerada como uma conexão com a verdadeira adoração. Então, consideramos que o livro dos Arautos admite que as testemunhas de Jeová praticam falsa adoração. As testemunhas de Jeová dizem que Jesus Cristo está presente e governando invisivelmente do paraíso desde 1914. Qual é o significado dessa data em suas profecias sobre o fim do mundo? A história mostra que a cronologia de 1914 é falsa. Claras origens no ocultismo. Portanto, todas as outras datas baseadas nela também são falsas. O fundador da Sociedade Sentinela, Charles Russell, é um falso profeta. E, portanto, seus sucessores também são falsos profetas. Deuteronômio 18, versículo 22. Vendo extraviado o boi ou ovelha de teu irmão, não te furtarás a eles. Restituir-os-á sem falta a teu irmão. Acusações de início no ocultismo são, sem dúvida, chocantes para as modernas testemunhas de Jeová, já que eles negam todas as conexões com o oculto. Há alguma outra prova de envolvimento ocultista, além do estabelecimento de datas erradas devido à piramidologia? Depois da morte de Charles Russell, Joseph Rutherford assumiu o controle da sociedade. Eu estou escrevendo um livro sobre as testemunhas de Jeová e o ocultismo. As testemunhas de Jeová de hoje podem se surpreender ao saber que seu último presidente manteve contato com espíritos. Na verdade, ele afirmou que recebeu instruções do falecido pastor Russell. Chegou mesmo a falar que a organização não estava sob a direção do Espírito Santo, mas sob a direção de espíritos invisíveis.
Nenhum desses fatos são trazidos à tona no livro dos Arautos. Isso é franco ou honesto? Esta organização tem mesmo um guia divino, como falam? Ou é baseada no ocultismo? A prova é clara. Ela é. Testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová é um nome diferente. Anteriormente era chamado Estudantes Associados da Bíblia ou Russellites, assim como uma variedade de outros nomes. Por que a mudança em 1931? Basicamente, a mudança de nome se deveu ao ciúme do juiz Rutherford em relação à influência do falecido Charles Russell. Russell tinha sido muito amado e reverenciado por seus seguidores que acreditavam que ele era o canal de comunicação com Deus e o servo fiel, mesmo na morte. O juiz não suportaria isso por muito tempo. Ele queria uma nova religião com apenas ele no controle. Russell tinha sido muito amado e reverenciado por seus seguidores que acreditavam que ele era o canal de comunicação com Deus e o servo fiel, mesmo na morte. O juiz não suportaria isso por muito tempo. Ele queria uma nova religião com apenas ele no controle. Seguidores fiéis levavam discos de porta em porta, de modo que todos ouvissem o juiz chamar a religião de armadilha e trapaça. De fato, amigos, temos percebido que esta religião é uma grande trapaça. Deste modo, os Russellites tornaram-se as testemunhas. Na verdade, eram testemunhas de Joseph. O juiz foi forçado a trocar o nome. Ele afirmou que foram os anjos que indicaram o nome Testemunhas de Jeová. O juiz agora controlava tudo. Como o ditador das Testemunhas de Jeová, ele permaneceu firmemente no poder até sua morte em 1942. O fim estava aqui. As Testemunhas de Jeová têm uma longa história de datas falsas para o fim do mundo que volta ao século passado. Muitas das modernas Testemunhas de Jeová não conhecem os fatos. Eu era da 4ª geração de Testemunhas de Jeová e conheci o juiz Rutherford pessoalmente quando era criança. Pelos escritos de Charles Russell, os pais dos meus avós e outros antigos seguidores acreditavam que o fim seria aqui em 1914. Tínhamos uma grande biblioteca da Sentinela em nossa casa. Minha família acreditava fielmente que o mundo acabaria no Armagedon como havia aprendido. Esse livro dos Arautos não é muito confiável. Os fatos reais foram encobertos. A família de minha mãe era estudante internacional da Bíblia, a antiga versão das Testemunhas de Jeová. O ano de 1925 foi apontado como o início do paraíso sobre a terra. A Sentinela disse: milhões que hoje vivem nunca morrerão. Mandaram que fazendeiros não semeassem mais. Porque meu avô plantou no início de 1925, a família foi expulsa da organização por descrença. Não houve desculpas para a Sociedade Sentinela quando a data 1925 falhou. O paraíso não chegou como sempre fazia a sociedade, precisava manter o mito. Então construíram uma mansão na Califórnia chamada Bethsaida. Deveria ser uma casa para os príncipes e eles a chamaram de a Casa dos Príncipes. E era para Abraão, Isaac e Jacó. E deveria ser a casa deles quando eles retornassem dos mortos. O que as testemunhas acreditavam que aconteceria a qualquer momento. Mas se foi construída para os príncipes, foi o juiz Rutherford que aproveitou da casa. Enquanto eu participava da organização, fui informada da existência de Beth Sarim em 1960. Incluindo o fato de que a sociedade tinha ensinado que os profetas do Velho